Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai fazer a análise da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Fortaleza. Um jogo que eu não achei tão bom, lógico, um jogo com muita emoção, porque a vitória era importantíssima tanto para o Fortaleza, tanto para o Cruzeiro. Fortaleza até chegou a fazer um gol no primeiro tempo, né, com o Machuca, mas foi anulado, sempre dando muito perigo, né, para a defesa do Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro foi mortal, basicamente na única chance clara que teve no segundo tempo, fez o gol e saiu com esses 3 pontos que eu acredito, né, que a torcida do Cruzeiro não estava contando com esses 3 pontos, o próprio time foi moldado para arrancar um empatezinho, não estava arriscando muito, qualquer possibilidade que tinha de preservar a posse de bola ao invés de arriscar uma jogada ofensiva, fazia isso ou preferia a bola longa, que era mais segura do que errar um passe na saída. Primeiro tempo mostrou isso muito, mas conseguiu encontrar esse gol com o Bruno Rodrigues e arrancou esses 3 pontinhos. Então a gente vai fazer aqui a nossa análise. Só antes eu tenho que falar umas coisinhas aqui, ó. Teve jogo do Grêmio contra o Corinthians no final de semana passado. Acabou que minha semana foi muito corrida, eu não consegui fazer análise no canal JP21 Grêmio. Também teve o jogo da seleção brasileira, a derrota para a Colômbia. Só que como o jogo já era meio tarde, eu estava muito cansado, não consegui assistir o jogo inteiro, então não vou trazer análise aqui para o canal. Mas desse Fortaleza e Cruzeiro, vamos trazer aqui, né? Enfim, antes de tudo, a gente tem que falar como é que foi o gol do Cruzeiro. O gol do Cruzeiro foi uma jogada que chegou na ponta direita. De quem que foi o cruzamento agora? Agora eu tô esquecendo de quem que foi o passe pro Bruno Rodrigues. Mas enfim, veio o cruzamento pro meio da área. O Bruno Rodrigues por centímetros em posição legal. O Brites acabou esticando a perna para tentar interceptar a bola. E esse pezinho dele que deu condição para o Bruno Rodrigues. Na primeira imagem parecia até que estava impedido, porém a parte que estava à frente era o braço dele, né? E o braço não conta. Então foi dada a posição legal, ele fez o gol. Até se ele deixa a bola passar, o Arthur Gomes estava livre no segundo pau, acho que faria o gol de qualquer forma. Enfim, a jogada foi muito boa do Cruzeiro, encontrou muito bem o espaço na defesa do Fortaleza. Então, é isso, foi assim o gol e a gente vai fazer aqui a nossa análise. Destaques do Fortaleza. Achei que o Tinga jogou bem, tanto na parte defensiva, tanto no ataque, sempre construiu boas jogadas. Um cara que tem muita liderança, achei que jogou bem. O Zé Wellington achei que ficou um pouquinho abaixo. O Caio Alexandre eu gostei. Essa movimentação no meio de campo é muito bem feita do Fortaleza. Ele pega a bola, quando ele abre, dá um passe mais para frente. Quando a marcação vai voltando, ele já infiltra no meio e vai quebrando as linhas da defesa. E essa movimentação, o Zé Wellington também faz, mas faz menos. Que o Caio Alexandre principalmente faz. Então é a movimentação principal para o Fortaleza encontrar espaços na defesa adversária. Na finalização, na hora de levar um 10, o Caio Alexandre acabou finalizando mal nas oportunidades que teve. Mas na criação de jogadas foi muito importante, eu achei que jogou muito bem nesse sentido. Que mais? O Machuca muito participativo, né, criando boas jogadas. O gol que fez estava impedido, mas no geral jogou bem. O Pikachu não conseguiu ser tão incisivo. Esse meio campista daqui, quem que era? Agora eu tô esquecendo. Deixa eu ver. O Caleb. O Caleb jogou bem, principalmente o primeiro tempo, encontrou bons passes pro Lucero. Acabou que o Lucero, em várias oportunidades, estava impedido. Só no primeiro tempo foi 2 ou 3 vezes que ele estava impedido. No segundo tempo deve ter ficado mais umas 2, 3 também. Enfim, o Lucero estava muito mal posicionado, toda hora impedido, mas sempre no lugar certo. Onde que a bola ia, o Lucero estava. Porém, várias vezes impedido, perdeu algumas oportunidades. Teve uma chance cara a cara que ele finalizou em cima do Rafael Cabral, que era para ter feito gol. Então ele teve oportunidades de fazer o Fortaleza abrir o placar, acabou desperdiçando. O Lucero é muito bom jogador, né? Mas acabou que ontem não estava num dia tão bom e perdeu essas oportunidades. Enfim, se ele tivesse em um dia inspirado, o Fortaleza tinha vencido por 2, 3 a 0, a 1, enfim, porque o Lucero teve várias oportunidades, porém não conseguiu aproveitar. Ainda entraram o Pochettino, achei que entrou bem. O Crispinho, achei que entrou bem.
O Marinho criou uma outra jogada. O Guilherme entrou muito bem. E o Galhardo quase não tocou na bola. Até por ser um jogador mais de referência lá no ataque, não conseguiu tocar tanto na bola. O que entrou melhor aqui na minha visão foi o Guilherme. No final do jogo era ele que procurava os espaços, criava as jogadas individuais, cruzava, enfim. Achei que o Guilherme foi quem entrou melhor desses daqui. Destaques do Cruzeiro. Rafael Cabral fez uma grande partida. Primeiro tempo deu uma entregada para o Pikachu, que se ele consegue aproveitar bem, dominar, ou tocar, ou até mesmo finalizar, poderia ser uma chance perigosa no erro de saída do Rafael Cabral. Porém, deu sorte. E sempre que a bola foi no gol, o Rafael conseguiu ir muito bem, que nem eu falei nessa chance do Lucero. Fez uma grande defesa. Enfim, o Rafael Cabral foi muito importante para o Cruzeiro na partida. O William, do meio para frente, eu gostei bastante, criou boas jogadas. Talvez tenha sido até dele a assistência, eu não lembro. Mas ele fez um bom cruzamento também para o Papagaio no primeiro tempo, que se não é o João Ricardo, a bola tinha entrado. Acabou que até deu falta de ataque. Mas certamente iria para o VAR, talvez 10, talvez não. Mas foi um bom cruzamento dele. Achei que a dupla de zaga foi bem, principalmente o Luciano Castan. O Ian Lucas teve alguns erros, mas no geral dá pra ver que é um volante com muita qualidade, tem que aperfeiçoar um pouquinho. Como ainda é muito novo, ainda vai melhorar muito, mas dá pra ver que tem muito potencial, é bom jogador. O Nicão abaixo, o Machado não fez um grande jogo. O Vital até se movimentou bastante, mas não conseguiu mostrar tudo que pode. O Bruno Rodrigues aproveitou a oportunidade que teve, né? Aproveitou e fez o gol da vitória do Cruzeiro. O Papagaio até teve uma ou outra movimentação interessante, mas não conseguiu ser efetivo. Ainda entraram o Fernando Henrique no meio de campo. O Arthur Gomes entrou muito bem no segundo tempo. Na minha visão, ele tinha que ser titular, inclusive. Não consigo enxergar o Nicão titular e o Arthur Gomes no banco. O Nicão não faz por merecer, na minha visão, ser titular. E o Arthur Gomes faz. Tem muita qualidade. Não à toa o cara estava no esporte. Estava sendo importante até, fazendo alguns gols. Veio para o Cruzeiro e na minha visão tinha que ser inclusive talvez o principal jogador do time. Já teve essas oportunidades, não correspondeu às expectativas, mas mesmo assim tem muita qualidade. Então acho que o trio de ataque tinha que ser Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e aí o Papagaio é o que tem. Enfim, mas o Arthur Gomes tem que ser titular. É muito bom jogador. Ainda entrou o João Marcelo na zaga, né? O Japa no meio de campo. E o Matheus Pereira entrou bem também, deu alguns bons passes. Enfim, mas a principal mudança que eu acho que teria que ter é o Arthur Gomes ser titular no lugar do Nicão. O Arthur Gomes é muito bom jogador. Estatísticas: 18 finalizações do Fortaleza, sendo 7 no gol, 7 do Cruzeiro, sendo 2 no gol. Então, no geral, o Fortaleza teve muito mais volume de jogo, mas não transformou em gol, né? O Cruzeiro deu 2 chutes no gol, uma entrou, venceu, é o que interessa. Posse de bola 53% para o Fortaleza e 47% para o Cruzeiro. Essa posse de bola só ficou equilibrada porque no primeiro tempo o Cruzeiro jogou muito na segurança, tanto é que teve jogada que estava lá no ataque, para não perder a posse voltava para o zagueiro, voltava para o goleiro, se dava para sair jogando saía, se não desse dava o chutão para não arriscar. Então foi um jogo bem seguro do Cruzeiro nesse sentido, para não errar tanto. Acabou que nem eu falei, teve esse erro na saída do Rafael Cabral, mas fora isso, trouxe muita segurança mesmo, não deu bobeira em erros de passe. Talvez um ou outro, que nem eu falei, o Ian Lucas teve uma jogada, por exemplo, que ele dá um passe de trivela, que se a bola passa, era uma grande chance do Cruzeiro, como ele erra, gera um contra-ataque do Fortaleza. Era um jogo muito dinâmico, assim, errou contra-ataque, errou de novo, outro contra-ataque. Então era um jogo com muito espaço, duas equipes desesperadas pela vitória, o Cruzeiro com mais segurança, sabendo que o empate era bom. Pro Fortaleza o empate já era ruim, tinha que vencer para quebrar essa sequência ruim. Acabou que com essa derrota, pior ainda, lógico. Faltas: 16 do Fortaleza tendo um amarelo, 14 do Cruzeiro tendo um amarelo. Aqui, ó, impedimentos: 6 do Fortaleza, 0 do Cruzeiro. Que nem eu falei, o Fortaleza, principalmente o Lucero, várias vezes mal posicionado. Desses 6, pelo menos 3 ou 4 foi só o Lucero. Enfim, escanteios: 11 para o Fortaleza, 1 para o Cruzeiro. Principalmente depois do gol do Cruzeiro, pressão do Fortaleza, mas não conseguiu transformar em chances claras. Nem exigiu tanto assim do Rafael Cabral no final do jogo. Com esse resultado, o Fortaleza na 12ª colocação com 43 pontos,
só tá aqui embaixo por causa dessa sequência ruim de 6, 7, 8 jogos que não vence. E se tivesse mantido uma sequência boa, estaria aqui falando de G4, G6. Como emendou essa sequência ruim, ainda tem que garantir alguns pontinhos para ficar na Série A. Então, é uma campanha decepcionante do Fortaleza. Depois que perdeu a Sul-Americana, desandou completamente, abalou. Parece que abalou o emocional dos jogadores, o desempenho piorou, enfim. Eu acho que nem tem que cogitar a demissão do Voivoda, 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 muito pelo contrário, mas é um momento muito instável do Fortaleza, que, enfim, vem de sequências de jogos ruins. Já o Cruzeiro, vitória importantíssima, não estava, pelo menos eu não esperava essa vitória, uma vitória que dá uma tranquilidade muito grande, ainda vai enfrentar o Vasco e o Goiás, dois confrontos diretos, duas equipes mais ou menos no mesmo patamar do Cruzeiro, lá embaixo, não apresentando um grande futebol, desses daí o Vasco, logicamente, é o que está apresentando um melhorzinho, mas enfim, dá uma sobrevida para o Cruzeiro, tem muita coisa em jogo ainda, muita coisa aberta ainda, eu acho que o confronto aí para ver quem escapa vai ficar entre, quem vai ser rebaixado, aliás, vai ficar entre Bahia, Cruzeiro e Vasco. O Santos eu não acho que caia, o Bahia vai ficar nessa briga até o final, o Goiás eu não vejo conseguindo arrancar 3, 4 vitórias ainda, não imagino. Então, eu acho que vai ficar entre Bahia, Cruzeiro e Vasco. E pelo que tá indo, principalmente Cruzeiro e Bahia. O Vasco eu acho muito difícil que caia. Porque o Vasco desses daí é o que tem o melhor futebol, que tem jogadores mais decisivos. O Santos também não vai cair. O Inter tem um bom time, também não cai. O Corinthians e o São Paulo para cima já conseguiram os pontinhos que precisava. E o Fortaleza com uma vitória em 5 jogos escapa. Então vai ficar entre Cruzeiro e Bahia na minha visão. Talvez nessa disputa final, eu acho que possa inclusive passar do limite que o povo fala de 44, 45 pontos para ser rebaixado. Porque realmente tem muito jogo ainda. O Bahia tem mais 4 jogos. Se vence 3, vai para o quê? 41, 44, 47 pontos. Então tem muito campeonato. A sorte do Cruzeiro é que está com 33 jogos, assim como o Vasco. O Bahia já tem 34. Se o Cruzeiro vence esse um que está devendo e o Vasco também, na minha visão o Bahia está rebaixado. Então, infelizmente, eu acho que o Bahia vai de arrasta para cima, mas para arrasta para baixo, né? E com o Vitória subindo ainda, é realmente uma temporada bem complicada para quem torce para o Bahia. Tava com a expectativa lá em cima com a SAF, primeira divisão, contratou bastante, tem bons jogadores, o Cauli, o Gilberto, o Tassiano, o Everaldo, o Biel, o Ademir, mas pelo caminhada do campeonato, eu acho que o Bahia vai ser rebaixado. Bahia, Goiás, Curitiba e América. Essa é a minha opinião. Acho que esses 4 caem. Se o Cruzeiro tivesse perdido esse jogo pro Fortaleza, eu ia falar o Cruzeiro. Mas são 3 pontos que mudam completamente a dinâmica do campeonato. Porque são pontos que eu não contava para o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda vai jogar contra o Goiás, deve vencer. E contra o Vasco deve arrancar pelo menos um empatezinho. Só aí já vai para 44. Já está ali quase no teto do limite que o povo fala que não cai. E só com mais um empatezinho escapa. Então, situação para o Bahia realmente eu acho que desandou. Com um jogo a mais ainda. Na minha visão, quem cai é Bahia, Goiás, Curitiba e América. Pelo que está se desenrolando o campeonato. E se for mudar alguma coisa, na minha visão é o Cruzeiro que cai. Porque o Vasco eu duvido que caia, o Santos eu duvido que caia, e do Inter pra cima eu também duvido que caia. Acho que vai sobrar pro Bahia. Infelizmente, eu não queria que o Bahia caísse. Mas é do jeito que se desenrolou o campeonato. Né? Enfim, é isso. E pro Fortaleza, uma vitória aí nesses últimos 5 jogos já escapa. E é esse o campeonato do Fortaleza agora, né? Depois que perdeu a Sul-Americana, acabou a principal expectativa do time. E voltando mal ainda para o brasileiro, diminui ainda mais as expectativas. Então, é isso. Só para fechar, a gente tem que escolher aqui o craque da partida. Para mim, o craque do jogo vai ter que ser alguém do Cruzeiro, lógico. Para mim, fica com o Rafael Cabral. Para mim, o Rafael Cabral o melhor da partida. O Bruno Rodrigues fez o gol? Fez. Mas foi basicamente o único lance ativo de boa participação dele. Como é atacante, ele leva muito a premiação do jogo, enfim, por ter feito o gol da vitória.
Mas na minha visão, Rafael Cabral, o melhor da partida, salvou o Cruzeiro em alguns momentos. E é isso. Para mim, Rafael Cabral é o melhor da partida. E vitória espetacular do Cruzeiro, cara. Vitória que eu acho que garante o Cruzeiro na Série A. Lógico, garantir na prática não garante. Mas dá uma sobrevida muito grande. Tem mais 5 jogos, tendo 2 pelo menos confrontos diretos, que dá para arrancar pelo menos uns 4 pontinhos aí. 3 pelo menos, porque tem que ganhar do Goiás. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Comente aqui embaixo para você quem foi o craque da partida e quem você acha que cai. Que nem eu falei, para mim quem cai é Curitiba e América. Lógico, já foram. O Goiás eu acho que cai e eu acho que o Bahia também cai. É isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.